Meu nome é Ana Cecília Soares, sou curadora e atualmente eu fiz esse processo de curadoria da exposição A Poeira das Horas com o artista Herbert Rolim. E nós vamos conversar um pouquinho sobre como é que se deu esse processo de criação, tanto da exposição em si, né, da questão mais curatorial, como também, né, dos próprios trabalhos que integram A Poeira das Horas. Herbert, eu gostaria muito assim que você falasse um pouco, né, sobre esse diálogo que é muito presente no teu trabalho, da palavra como objeto. Sim, a gente percebe isso não só na Poeira das Horas, mas também em outras situações, tanto de exposição, quanto também no livro, né, O Silêncio das Coisas, que a gente vai falar daqui a pouco, né, mas antes eu queria que você falasse um pouco da relação entre palavra e objeto e de que forma, né, esse diálogo ele ressoa dentro da Poeira das Horas. Ok, Cecília. Antes de mais nada, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, ao Centro Cultural do BNB, de estar hospedando o nosso trabalho, e agradecer você também pelo convite de estar integrando esse seu projeto curatorial. Que foi um desafio, né? Você fez esse convite no final do ano passado e eu gosto muito de desafios, e aí eu pensei como em pouco tempo, né, eu vou poder ocupar o espaço do Centro Cultural, que é um espaço considerável em termos de tamanho. Bom, mas estou muito satisfeito com o resultado. Que bom, né? Respondendo assim à tua pergunta, essa relação da palavra, do texto com a minha obra, acho que ela vem desde o meu início, da minha vida profissional como artista, e até porque tem uma relação com a minha outra formação, que eu fiz o curso de letras, né? E no mestrado a minha pesquisa foi voltada para a literatura, e estudando exatamente esse fenômeno entre texto e imagem, a partir da obra do Otacílio de Azevedo, né, que era um artista proeminente da década de 30, 40, né, e também um poeta parnasiano, simbolista, e me interessei muito por esse aspecto do Otacílio, de ele... o que é muito hoje mais comum na arte contemporânea, mas aí nós estamos falando da arte cearense na década de 40, né? E ele ser esse artista que ele era fotógrafo também, era poeta, retratista, e acabou entrando para a Academia Cearense de Letras. Então, toda essa ligação da minha graduação com a literatura, vendo a Semana de Arte Moderna, a poesia concreta, né, pela qual eu particularmente me interessava, né? Então, tudo isso foi se somando e permeando o trabalho artístico, né? São linguagens independentes, autônomas, mas que no meu trabalho elas permanecem autônomas, mas há aí um diálogo, um entrecruzamento dessas duas linguagens. Muitas vezes o texto aparece como uma linha, um percurso de uma linha, de um traço, né, de um desenho falado, né, de uma narrativa, né. Isso é bem interessante. E, inclusive, assim, não foi à toa que
Eu comecei a nossa conversa por essa pergunta exatamente porque puxo para o gancho do livro O Silêncio das Coisas, né? Que foi a partir daí que eu comecei a ter mais contato com o Herbert e com o trabalho dele, que foi um projeto que foi idealizado por mim, pelo artista visual Júnior Pimenta, que nós organizamos uma espécie também tanto de texto de outras pessoas falando sobre o trabalho do Herbert, né, como também imagens e objetos, palavras, né, que vão integrar esse livro como um todo. E é legal, assim, porque esse foi um processo que a gente começou em 2017, de pesquisa. O Herbert, ele é um artista que ele tem muitas coisas, né, muitos arquivos, muitos objetos empoeirados, guardados nos seus mil baús, né, Herbert? E foi também um processo de resgatar, né, esses objetos, essas memórias, essas lembranças que, durante todo esse processo do livro, proporcionou, né? E aí eu queria também, assim, que foi, inclusive, o livro, ele foi o gancho, digamos, o disparador poético que fez culminar o convite e pensar junto com o próprio Herbert, que além de artista também é curador, né, a exposição A Poeira das Horas. E aí, Herbert, eu queria que você falasse um pouco também sobre, porque assim, a gente trabalha de uma maneira muito orgânica, né? Assim, de pensar a curadoria de uma forma horizontal, de uma forma contaminada, onde o curador ele não chega necessariamente impondo as coisas, mas tudo foi à base de conversas, de diálogos, né? As obras elas não foram colocadas à toa no espaço, né? Tudo foi pensado, e aí eu gostaria de te perguntar como foi essa experiência, né, assim, de estar compartilhando também a curadoria, né, dessa contaminação mútua, né, que houve no processo da Poeira das Horas. E esse gancho também com o próprio livro O Silêncio das Coisas, né? Não é a primeira vez que a gente trabalha juntos, há uma sintonia no trabalho. E como a gente foi costurando a poeira das horas, né, nas visitas, nas escolhas dos trabalhos, na disposição, na interlocução entre um trabalho e outro, como ela foi se conformando na medida do processo curatorial. Cada vez mais eu me interesso, e talvez aí por ser educador, esse sentido de curadoria compartilhada, né, de essa socialização, essa democratização, né, de construir algo junto, de produzir algo junto. É uma experiência que cada vez mais eu me afino com ela, esse sentido participativo, colaborativo. Acaba sendo uma experiência enriquecedora. E como vai havendo trocas, como essas experiências acabam também sendo os disparos para novos conhecimentos, né, para a troca de saberes. Isso faz parte do próprio processo de criação, né? A troca, o acaso, que a Cecília Almeida Salles ela fala muito bem, né, naquele livro lá, O Redes de Criação, né? Essas redes, que são redes também de afeto. De afetos, com certeza. E vai dando corpo a essa cartografia, né? Porque aí entra os aspectos subjetivos, mas também são levados em conta as relações, né, sociais e coletivas. E outra coisa também que é bacana a gente pensar, né, dentro não só da tua poética como um todo, mas especificamente aqui nessa exposição,
é quando você tem uma fala que eu acho muito interessante. De repente, os objetos deixam de ser objetos para serem coisas, né? A gente tem muito isso dentro do livro, Silêncio das Coisas, né? Mas também a gente percebe isso muito latente na Poeira das Horas. E aí eu queria que você pudesse traçar um pouco assim, um olhar sobre essa questão, né? De quando é que um objeto ele deixa de ser um objeto para ser uma coisa. Bom, essa relação do objeto com a arte é muito antiga, né? O Herbert Reed, num texto dele, quando ele fala a origem da forma na arte, ele já vai falar dessa relação. O objeto, quando ele chega no seu nível de eficiência máxima, o objeto utilitário, o homem, e ele está falando aí da arte na sua origem, lá no Neolítico, né? O homem, por uma necessidade interior, psicológica, ele não se contenta só com o objeto em si, o objeto utilitário, e ele passa a interferir nesse objeto. Então, quer dizer, essa relação do objeto com a arte já vem de longas datas, né? E nós vamos ter vários casos. Walter Benjamin, por exemplo, costumava colecionar objetos, né? Pablo Neruda também. Então, vamos ter vários exemplos. O próprio Leonilson, né? Tinha uma coleção de brinquedos. Exatamente. E temos, no caso, por exemplo, na literatura, por exemplo, o Juan Brossa, um artista espanhol, faz poemas com objetos, né? Assim, me interessa muito a questão do objeto e essa passagem, né, de objeto para coisa, né, que se dá quando há esse deslocamento de campo, esse deslocamento de utilitário para o campo da arte, para uma produção simbólica, né? Há como que um trânsito, um fluxo nestes materiais, e que vai se dando uma organização estética, né? E aquele objeto, então, passa a ter um sentido simbólico e que novas camadas de discursos vão se sobrepondo e vão dando vida àquilo que era antes inanimado. É quando o objeto deixa de ser objeto e passa a ser coisa. Eu acho engraçado porque parece assim que... Porque quem acompanha o trabalho do Herbert já prestou atenção que tem muitos objetos que vão se repetir no mesmo trabalho, em outros, são outros trabalhos, viram outros trabalhos, né, na verdade. Então, assim, a ideia que tem é como se fosse a coisa da coisa, né, assim, uma coisa bem semiótica mesmo, assim, né. São trabalhos nômades, né, não são sedentários, né, e são trabalhos assim orgânicos, vivos, que vão se reinventando, né, em novos trabalhos, né. E também são, às vezes, são trabalhos que se desmaterializam, são, assim, há uma estética também do precário, né? Há uma pulverização, às vezes, do trabalho que vai se desmaterializando e se transformando em poeira, né? E muitas vezes o que fica é o registro, né? E eu acho assim, só uma coisa, um detalhe que eu estava pensando aqui, Herbert, em relação à questão dos objetos, como é que se dá a escolha desses objetos? Assim, tem que ter alguma, como é que a gente pode dizer, alguma memória nele para poder, ou são escolhidos aleatoriamente? Como é que se dá essa escolha? Bom, alguns são objetos trouvé. É dizer, são objetos com os quais eu me deparo e
tanto o objeto me escolhe, como eu escolho o objeto, né? Às vezes, a ideia já não vem pronta, acabada, né? Às vezes, esse objeto, a partir de uma convivência e de uma ligação, ele vai suscitando um trabalho, né? Outras vezes, o objeto chega até a mim. Algumas pessoas, por saber deste meu interesse por objetos, às vezes até se desfazem de objetos que são caros, né, que têm uma memória, que têm uma história, como o que está na exposição, essa cabeça de boneca, que é uma boneca dos anos 50, e que fez parte de uma infância de uma pessoa da minha família, e é um objeto muito caro, que tem uma memória, que tem uma carga aí, Afetiva, né? afetiva, enfim. Então, se dá, às vezes, nesse encontro casual, como esse objeto que também está na exposição, que é um raspador de macaxeira, que aqui, na exposição, ele toma um corpo, ele se faz corpo, né? Eu encontrei, enquanto fazia uma residência de artista no Pará, e encontrei numa calçada de um vendedor ambulante, vendendo, e aí foi essa cumplicidade imediata entre aquele objeto e a minha escolha, né? Ele me escolheu também. Bacana. Então, Herbert, eu gostaria de agradecer, né, não só pela entrevista, pela conversa, mas também por ter topado, né, a fazer junto esse projeto da Poeira das Horas, que é um artista que tem muito, né, a nos ensinar, né, principalmente essas novas gerações, em relação à produção artística cearense, e que vocês venham todos, né, visitar a Poeira das Horas. Ela vai ficar em cartaz até 5 de março. E a gente conta com a presença de vocês, e vocês vão entrar um pouco no mundo do Herbert, né? E, ao mesmo tempo, não é uma exposição que ela vai engessar, apenas ficar centrada no olhar do artista, mas ela possibilita o público criar suas próprias vivências a partir daquilo que ele está proporcionando para a gente. É isso. Eu é que agradeço o convite, esse convite que foi um desafio, sobretudo porque neste espaço de tempo eu falei das 3 exposições que formam uma trilogia, e a primeira, 20 anos atrás, com um espaço de 10 anos entre uma e outra, que são exposições individuais. Então, quando você me fez um convite, foi interessante, porque nesse espaço de tempo eu dei muito mais atenção aos projetos coletivos, sociais, às participações em exposições coletivas, do que na exposição individual. Quando você fez o convite, foi então uma oportunidade de fechar essa trilogia, né? Bacana. Obrigado. E é isso.